Opa, então nesse vídeo aqui queria aproveitar os últimos minutos de luz do sol que ainda tem, porque eu tô num lugar bem escuro assim, eu provavelmente vou ter que voltar pra casa com flash, porque daqui a pouco vai ficar bem escuro. Na verdade é uma noite de verão, então não tá tão escuro assim. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre a síndrome do aluno bom, né? A síndrome do aluno nota A. Eu lembro que na escola, antes do ensino médio, eu era um cara que eu tinha provavelmente as melhores notas da sala, né? Inclusive eu continuei estudando na minha escola no ensino médio porque eu consegui uma bolsa integral 100% lá. Então, se eu não me engano, 3 alunos, né, juntando as duas turmas, 3 alunos conseguiram uma bolsa integral de 100% e eu fui uma dessas pessoas. Então, durante todo o meu ensino fundamental ali, cara, eu era um aluno muito dedicado. E às vezes eu pegava livros de matemática assim e ficava lendo eles nos próximos capítulos, né? A professora nem tinha chegado para ensinar certas coisas e eu já estava lendo, porque eu queria aprender mais rápido e etc, né? Então eu sempre tive notas muito altas, mas eu tinha notas altas exatamente pelo fato de que eu me dedicava muito, né? Eu estudava pra caramba, sempre que eu não conseguia resolver algum problema eu ficava muito frustrado. Nas aulas de inglês, principalmente, quando eu estava na escolinha de inglês, às vezes eu não entendia o que estava acontecendo, tipo, eu não entendia o que estava sendo dito, eu não conseguia fazer as provas, eu ficava muito frustrado. E em alguns momentos eu até chorava, porque eu ficava realmente extremamente frustrado de não conseguir fazer as coisas. E parte disso vem um pouco da educação dos meus pais, né? Meus pais são professores, então eles sempre cobraram notas altas, entendeu? Porque, bom, um professor é óbvio que ele vai cobrar notas altas, né? E eu tinha, além de todos os meus professores da escola, ainda tinha mais 2 professores na minha casa me cobrando notas altas. Então eu fazia isso acontecer, né? Eu me esforçava para tirar notas altas e ficava bem frustrado quando eu não tirava boas notas. Mais pra frente no vídeo eu vou falar um pouquinho das consequências disso, mas agora eu só quero explicar o contexto enquanto não escurece aqui. Cara, eu vi um vídeo uma vez no TikTok, alguma coisa, que se você tá no meio do mato e você começa a ouvir barulhos que parecem animais, mas não são animais, parece um barulho meio, não parece um animal, sabe? É o que eu tô ouvindo agora. No TikTok falava pra eu correr, pra eu não fazer contato visual, não sei. É um barulho estranho que eu tô ouvindo. Mas enfim, continuando o contexto aqui, até o 9º ano do ensino médio eu sempre fui muito esse cara de que eu precisava tirar notas altas. Eu sempre fui um bom aluno, sabe? Eu nunca gostava muito de sair da linha. Como a minha mãe já foi professora na escola que eu estudava. Então todos os diretores, a maioria dos professores, eles me conheciam, porque enquanto eu estava na barriga da minha mãe, ela estava dando aula lá. Então muita gente me conhecia, mas às vezes eu nem conhecia essa pessoa, entendeu? Às vezes algumas pessoas ali da escola vinham me cumprimentar, tipo, oi Vitor, tudo bem? Como se me conhecesse, sabe? E eu não sabia quem era a pessoa. Provavelmente devia ser alguém que me conhecia antes de eu ter nascido, entendeu? Então sempre teve esse negócio, né? Eu nunca quis, de certa forma, decepcionar ali, né? Nunca quis tirar notas. Eu sempre me esforcei para tirar notas altas e para ser um bom aluno. Por mais que desde pequeno sempre tinha certas ocasiões assim, né? Tipo, aonde eu meio que ia contra as regras, entendeu? Eu não gostava muito de obedecer, entendeu? Eu não gostava muito que me impusessem regras, entendeu? Mas isso não era muito forte até eu começar no ensino médio. No ensino médio, na verdade, depois de eu ter começado a engajar um pouquinho no meu primeiro relacionamento, que foi no 9º ano, né, que eu conheci a menina. Depois disso, eu comecei a mudar muito o meu jeito e as coisas, e o jeito como eu me comportava, né? A menina que eu conheci, que a minha primeira namorada, ela não era de uma escola particular que nem a minha, né? Eu estava numa escola particular porque eu tinha bolsa 100%, mas ela era de uma escola pública e era uma dinâmica muito diferente, o jeito das coisas, né? As pessoas pareciam mais pra frente, assim, né? Na escola particular ali parecia que era todo mundo meio conservador, de certa forma, né? E, bom, eu vou só tentar achar um outro lugar aqui, porque realmente, né, mano, não gosto de ficar ouvindo barulhos assim no meio do mato. Bom, beleza, eu vou continuar gravando aqui, eu voltar porque agora realmente já começou a escurecer bem, e então aquele não é mais um lugar tão bom assim pra gravar, como estava há alguns minutos atrás. Mas enfim, né, até o 9º ano ali, eu era um ótimo aluno, eu me dedicava para as aulas, eu estudava e eu tirava notas altas. Depois, mais ali pro... Nossa, esses bichos fazem um barulho do caralho, né? Bom, mas depois ali mais pro 9º ano, quando eu conheci algumas pessoas novas e eu comecei a frequentar um círculo social diferente, eu comecei a me importar um pouco menos com as regras. Tá,
Então, aqui tem um caminho de luz, certo? Só que pra lá é a mais completa escuridão. E foi meio que dali que eu vim, entendeu? Eu acho que eu vou ter que pegar um caminho alternativo, mano. Ou rezar muito pra Deus. Rezar pra Deus também funciona, às vezes. Tá, eu vou trocar a câmera aqui e a gente vai ter que dar um jeito de subir aqui, mano. Tá. Beleza. Ok, chegamos aqui, mano. Aonde eu vim parar, velho? De verdade, aonde que eu vim parar, mano? Eu não achei que ia escurecer tão rápido assim. Eu realmente achei que não ia escurecer tão rápido assim. Mas enfim, enquanto eu ando por essa mata... vai encher de carrapicho a minha meia. Depois eu tiro. Enfim, enquanto eu ando por essa mata densa e escura, vou continuando a minha história. Depois, mais ali pro ensino médio, eu comecei a dizer... caralho. Um certo... meio que um foda-se, assim, pras coisas. Entendeu? Eu comecei a não ligar mais muito assim pelas regras. E foi mais ou menos por volta dessa época que eu também comecei a beber mais. O fato de eu sempre ter sido meio que o cara certinho, o cara calado, sabe? O cara que não falava muito. Eu lembro uma vez que eu conversei com um menino da minha sala e ele falou, nossa, ele fala, né? Eu acho que o cara nem sabia como que era a minha voz. Mas é porque de fato, fora do meu grupinho, eu era bem fechado, entendeu? Jesus amado. Aqui tem algumas coisas. Eu acho que eu vou gravar aqui. Só preciso de um lugar pra deixar minha bike. Acho que eu vou deixar aqui. Daqui a pouco eu volto, rapaziada. Então, rapaziada, arrumei a câmera aqui, mas só pra continuar aqui com a historinha, não lembro direito aonde eu parei. Acho que eu parei na parte que eu tava falando que eu tinha começado a beber, né? Teve um episódio, eu acho que foi na festa junina da minha escola, provavelmente no primeiro ano da festa junina da minha escola, onde eu e alguns outros amigos meus, a gente resolveu que a gente ia beber ali na escola na festa junina. E daí a gente foi num bar, certo? A gente foi num bar pra comprar bebidas. E a gente nunca tinha bebido na vida, então a gente não tinha muita noção de o quanto era muito. E na verdade eu não lembro se isso foi no 9º ano ou no primeiro. Provavelmente foi no 9º ano, eu acho, se eu não me engano. Foi antes do ensino médio. E a gente comprou, tipo, muito corote. A gente comprou, tipo, 2 corotes pra cada pessoa, porque a gente não sabia o quanto era muito de bebida, né? E 2 corotes é muita coisa. E, bom, a gente bebeu, todo mundo ficou bêbado, claramente deu merda. Alguém avisou pros guarda-vidas ou os guardas que tinha ali na escola. E a gente acabou que todo mundo foi pra diretoria, né? E daí todo mundo foi pra diretoria, chamou o pai de todo mundo. E foi, acho que a primeira vez, assim, que houve um afrontamento, assim, contra os parentes, né? Porque todo mundo que tava ali bêbado, tava todo mundo meio que se defendendo, né? Todo mundo achava que tava certo. Enquanto os pais estavam todos decepcionados, né? E, bom, depois desse episódio, vocês podem imaginar que, pelo menos comigo, foi de mal a pior. Então teve inúmeros outros casos onde eu bebi pra caramba e dei um puta trabalho pros meus pais. Lá pro ensino médio também, depois que eu comecei a sair com algumas outras pessoas, comecei a dar uns rolês alternativos, comecei a beber mais, comecei a fumar cigarro não, eu nunca cheguei a fumar muito cigarro, mas eu fumava bastante paieiro e tabaco. E também depois passei a fumar maconha, né? Então todo esse período ali, eu comecei a deixar de ligar tanto assim pra agradar os meus pais de certa forma, né? Eu não tava mais, ou todo mundo ao meu redor, né? Eu não estava mais muito preocupado em ser o aluninho estudioso ali, eu não me importava também como que as pessoas da minha sala me viam. Então eu comecei a viver mais despreocupado, eu já não me importava mais como estavam as minhas notas, qual que era o meu desempenho escolar, o que os meus pais pensavam de mim, eu não me importava com mais nada disso, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil de uma pessoa que nasceu com essa síndrome de aluno nota 10 fazer, né? Porque eu tava naquele caixotinho ali de tipo, é o menino inteligente, nossa, ele vai ser brilhante, vai passar numa faculdade, vai ter um emprego estável, né? Várias coisas assim que é esperado de você, né? Expectativas que colocam em cima de você. E eu tava quebrando esse estereótipo, né? Que me foi imposto. E eu tava praticamente virando um drogado, assim, né? Uma pessoa que não vai ter futuro. E muitas vezes
essa síndrome do aluno nota 10 está um pouco ligada com a síndrome do impostor. E várias vezes na minha vida eu senti um pouco dessa síndrome do impostor, principalmente quando eu cheguei ali no Senai e eu tinha que fazer algumas contas de elétrica, principalmente mais complexas, e eu via as pessoas ao meu redor conseguindo fazer o negócio de boa e eu não tinha capacidade de fazer, eu não conseguia fazer aquelas contas, era muito difícil para mim. Então eu sempre ficava com aquele medo atrás da minha cabeça de tipo, caramba, e se eles descobrirem que na verdade eu não sou tão inteligente assim, né? E se eles descobrirem que eu sou na verdade só mais um? Eu sou só mais um cara que na verdade só tirava notas altas porque eu estudava pra caramba. Mas se eu parasse de estudar, eu ia ser tipo só mais um, eu ia ser uma média 5, 6. Ia deixar de ser uma média 10. Então eu sempre senti um pouco disso, né? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui ligando cada vez menos pra isso. E foi exatamente isso que fez com que eu chegasse aonde eu cheguei hoje em dia. Eu deixei de ligar para a opinião externa, eu deixei de ligar para o futuro que os meus pais queriam que eu tivesse, entendeu? Se fosse o futuro assim que a minha família, tanto os meus tios como os meus pais queriam que eu tivesse, seria o futuro tradicional, né? Aquele futuro que dava certo há 40 anos atrás, que é você fazer uma boa faculdade pública, você começar num emprego, subir na carreira e ter uma carreira estável, de preferência concursado. Isso dava muito certo, né? Vários tios meus seguiram isso há 40 anos atrás e tiveram muito sucesso. Só que hoje em dia, essas coisas não funcionam. E eu agradeço muito a mim mesmo por ter seguido a minha intuição e não ter me dedicado para fazer uma faculdade de engenharia. Não porque engenharia não pode dar certo, pode sim, mas eu jamais conseguiria ganhar um salário de 40 mil reais como engenheiro aos 21 anos. É simplesmente impossível, não existe isso. Simplesmente não existe. Não é uma coisa que você vê na realidade. Enquanto a carreira que eu segui, que foi editando vídeos para gringos e ganhando em dólar, eu consegui atingir resultados muito mais rápido, né? Resultados muito mais altos e muito mais rápido, porque eu acreditei em mim mesmo, eu acreditei na minha intuição e acreditei no que o que eu achava que seria melhor para mim, sem medo de decepcionar as pessoas ao meu redor. Uma das outras coisas que a síndrome do aluno nota 10 traz também é aquele senso de competição, sabe? Aquele senso de que tipo, você está competindo a todo momento com os seus colegas de classe, aquele senso que você está competindo com todo mundo ao seu redor a todo tempo, em praticamente todos os aspectos da sua vida, né? Eu sentia bastante isso também e ainda sinto hoje. Então, às vezes eu não estou satisfeito só com tirar tipo um 7, por exemplo, né? Eu quero tirar um 10. Sabe, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Sempre foi me imposto isso, né? Várias vezes a minha mãe, principalmente, me falava que, tipo, você tem que ser o melhor da sala. Tipo, tirou 10, não fez mais do que a obrigação. E, tipo, isso é uma coisa que pode virar muito nociva, certo? Quando você acha que simplesmente ter tirado a maior nota não fez mais que a obrigação. Várias vezes eu me sentia assim, na verdade, até com o meu próprio salário, né? Eu tava tirando, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais por mês com... eu tava tirando 10 mil reais com 18 anos, né? Eu fiz 10 mil reais em um mês com 18 anos. E eu achava que, tipo, tudo bem, é normal isso, né? Várias outras pessoas também devem estar fazendo isso. Eu tinha muito essa mentalidade, ainda mais porque eu me afastei de muita pessoa da minha escola. Eu não tinha mais um parâmetro, né? Do que é muito, o que é pouco pra minha idade. Então, quando eu tava com 18 anos ali tirando 10 mil reais e eu via na internet a galera fazendo 20, 30, 40, 100 mil reais por mês na minha idade, com 18, eu falava, porra, eu tô muito atrasado, né? Eu devo estar muito atrasado comparado com essa galera. Só que na verdade não, né? Na verdade eu tava muito à frente de muitas pessoas. Então, sempre a síndrome do aluno nota A, né? Sempre traz esse negócio, né? De você nunca achar que aquilo ali é o suficiente, tá ligado? Que você precisa de mais e de mais e de mais. E eu acho que eu sujei todas as minhas costas, mano. Eu definitivamente sujei todas as minhas costas. Mas é tipo aquela sensação de que nunca tá o suficiente, tá ligado? Você nunca chegou no lugar que você deveria ter chegado, sabe? É quase como se você não estivesse realmente fazendo mais do que a sua obrigação. É como se eu ganhando 40 mil reais por mês com 21 anos, eu ganhando 200 mil reais por mês com 21 anos, eu não estivesse fazendo mais do que a obrigação. Bom, eu vou sair daqui, mano. Enfim, rapaziada, eu só queria terminar esse vídeo aqui com a ideia de que eu acho que muitas pessoas por aí têm essa síndrome de aluno nota A, né? Colocaram muita expectativa em cima de você, né? Cara, eu acho que a dica que eu tenho pra esse tipo de situação é não tenha medo de decepcionar as pessoas. É inevitável, tá? Não tem como você ser perfeito em tudo, não adianta você ser perfeccionista em todas as coisas, não querer errar. Você vai errar, errar é humano.
E não tenha medo se as pessoas ficarem decepcionadas com você. Eu acho que a dica é não ficar tão preocupado assim com o que as pessoas vão pensar de você, entendeu? E também não querer ser aquele cara, tipo, top performance toda hora, cara. Tá tudo bem você não ser o melhor de você todos os dias. Tá tudo bem você não dar 100% de você em todas as tarefas. Tá tudo bem você não ser o melhor do seu grupo. Tá tudo bem você não ganhar tanto quanto você achava que você deveria ganhar. E se você ganha bem, comemore essas conquistas. Comemore as conquistas, por mais que sejam poucas. Muita gente não comemora um 7, mas um 7 poderia ser um 6, poderia ser um 5, poderia ser um 4. Então, não deixar de comemorar as pequenas coisas só porque você tem uma régua muito alta, que te foi imposta muitas vezes. A realidade é que toda vitória é uma vitória, por mais que seja pequena, entendeu? Toda vez que você vence, por mais que você não vença tanto assim. Então, acho que é importante comemorar, é importante você também controlar um pouco a expectativa das pessoas em cima de você. Então, eu acho que o conselho final é não tenha medo de decepcionar as pessoas. Acho que é isso, e até o próximo vídeo.